Olá, queridos irmãos e irmãs, bem-vindos ao nosso canal. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se e receba orações diárias por você e toda a sua família. Clique no símbolo do gostei e compartilhe as orações. Cada compartilhamento é bênção do Senhor que volta para a sua vida. Mateus capítulo 26, versículo 36 em diante. Então, Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsêmani e lhes disse: Sentem-se aqui enquanto vou ali orar. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Disse-lhes então: A minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: Meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Depois voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por 1 hora? Perguntou ele a Pedro. Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E retirou-se outra vez para orar. Meu Pai, se não for possível afastar de mim este cálice, sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Quando voltou de novo, os encontrou dormindo, porque os seus discípulos porque seus olhos estavam pesados. Então os deixou novamente e orou pela 3ª vez, dizendo as mesmas palavras. Depois voltou aos discípulos e lhes disse: Vocês ainda dormem e descansam? Chegou a hora. Eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantem-se e vamos. Aí vem aquele que me trai. E Jesus, ele falou no versículo 38, disse-lhes então: A minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Jesus sabe o que é tristeza, o que é angústia, o que é sofrimento, dor, as dores do corpo, da alma, do espírito. Quando uma pessoa ela está entristecida e ela clama ao sangue de Jesus, ela clama pelo nome de Jesus, que aquilo passe, que Jesus tire toda a angústia, tire toda a tristeza e a liberte. Esse sangue de Jesus, ele é muito poderoso. O nome de Jesus é muito poderoso. Comece a clamar o sangue de Jesus, comece a clamar o nome de Jesus. Nunca se desespere, só clame em nome de Jesus e peça para Ele. Jesus está conosco, Jesus não nos abandonou. Ele está sentado à direita de Deus Pai, nos vendo e intercedendo por nós. Não há advogado igual a Ele. Ele sabe de todos os sentimentos da humanidade. Ele sabe o que é tristeza, o que é alegria, o que é gratidão, o que é ingratidão. Jesus sabe o que foi a traição, o que aconteceu com ele. Tudo que o ser humano passa, Jesus sentiu na pele e ele viu o sofrimento de todos os seus filhos aqui na terra, porque ele é o próprio Deus, é a Santíssima Trindade, juntos em um só, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, quando você começa a entender que você não está só e que Jesus já ressuscitou, que Ele está sentado à direita de Deus Pai, você sente um alívio dentro de você. O Espírito Santo, ele já veio, ele já habita dentro de mim e dentro de você. Comece a cuidar bem do seu corpo,
das palavras que saem da sua boca, das pessoas que você ama, de tudo que está ao seu redor. Porque Cristo já ressuscitou, Ele está sentado à direita de Deus Pai. Todos os anos lembramos da sua morte, do seu sofrimento, do sofrimento que Ele passou, mas Ele está vendo e hoje Ele está socorrendo todo aquele que nele crê, todo aquele que o busca, todo aquele que confessa que Ele é seu único e suficiente Salvador. Ele salva. O nome de Jesus, Ele cura, Ele liberta e Ele salva. Ele nos dá livramentos e Ele sabe como é passar por uma dor mortal. Quantas pessoas passam por uma dor, uma angústia terrível, que só quem já passou, só quem sentiu a dor da alma, como ele falou, a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. A tristeza mortal é aquela tristeza que não há quem consiga tirar de dentro da pessoa, a não ser Deus. Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Não há remédio que tire, não há parente, não há familiar, mas Ele tira, mas Ele sabe o que é a dor. Por isso, devemos todos os dias clamar em nome de Jesus para que tenhamos saúde física, mental, emocional e espiritual. E que no nome de Jesus, que o Senhor nos liberte de toda e qualquer enfermidade, de toda e qualquer tristeza, angústia, dores na alma. É uma dor, é uma das piores dores que o ser humano pode ter em sua vida. Todo aquele que passa pela tristeza, pela angústia, sabe? Imagine Jesus, Ele veio, Ele passou pelos lugares, Ele curava cegos, fazia os cegos, surdos e mudos ouvirem falar. E quantas pessoas tinham do lado dele? Multidões do lado de Jesus. Enquanto ele estava curando, enquanto ele estava fazendo bem, ressuscitando, tinha multidões escutando Jesus. No momento que Jesus ficou angustiado, cadê o povo? Cadê a multidão do lado de Jesus? Nem os seus discípulos conseguiram ficar 1 hora acordado do lado de Jesus. Você, às vezes, dá tudo de si para todos. Na hora que precisa, cadê todos? Não se preocupe. Clame por Jesus em toda e qualquer situação. Jesus sabe o que ele passou e sabe o que você está passando. Então, não abandona Jesus. Não se afasta de Jesus, que ele não se afasta de você. Ele já passou por todas as dores e muito mais. Quanta humilhação, ele foi cuspido no rosto. Eles fizeram uma coroa de espinho, colocaram em sua cabeça e zombaram dele. Quando ele teve sede, o que fizeram com ele foi terrível, foi humanamente impossível de acreditar quanta ruindade. E não teve ninguém para socorrer Jesus. Cadê a multidão? Cadê os seus discípulos que se esconderam? Pedro, que o negou, e depois Jesus perdoou e estava com todos eles. Quantas vezes, quantas pessoas fazem coisas pequenas conosco e fica difícil de perdoar. Às vezes uma cara feia, às vezes modo de falar, né? Às vezes uma pessoa olha de outro jeito e a pessoa já no trânsito já quer brigar. Quantas pessoas já morreram no trânsito por causa de um erro do outro? Aí aquela pessoa que foi
que se achou vítima, que se achou injustiçado, que foi injustiçado no trânsito, vai brigar e por causa daquela discussão um inocente morre. Quantos inocentes têm pago pelos erros dos outros? Jesus foi o inocente que pagou por todos os nossos erros, que levou todos os nossos pecados, que foi muito humilhado, muito desprezado no momento de mais necessidade. Quantas pessoas são desprezadas nos momentos que mais precisam? Eu já ouvi muitos depoimentos de pessoas que disseram que quando tinham dinheiro, quando tinham condições financeiras, quando estavam com saúde, distribuíam, faziam, ajudavam e depois que ficaram sem nada, fugiram todos. Cadê os amigos? Cadê os parentes? Cadê as pessoas que largaram, que abandonaram em momentos difíceis, em momentos de choro, de angústia, de dor na alma? Cadê? Mas não se preocupe. Em todos os momentos ele nos socorre. Porque quando você fala para alguém que está sentindo uma dor e essa pessoa não passou pela dor da angústia, da tristeza, da depressão, do desprezo, do descaso, essa pessoa não vai entender a tua dor. Mas quando você fala com Jesus, que foi abandonado, que foi zombado, que foi largado no pior momento de sua vida e foi negado. Ah, você conhece, foi você que estava com aquele. Pedro falou, eu não estava, eu não conheço esse homem. Quantas pessoas falam, eu não quero saber dessa pessoa. Quem mandou ela fazer isso? Aí começa a se separar, a deixar para lá, porque ela não serve mais, porque ela não interessa mais. Enquanto a pessoa interessava, estavam todos ali. Enquanto Jesus estava curando, libertando, salvando, tirando demônios do corpo de pessoas, libertando e ressuscitando, como ressuscitou a filha de Jairo, como curou a mulher do ciclo de sangue, que tantos anos passou esperando por uma cura. Cadê todos? Onde estavam todos? Sumiram todos. Assim, muitas vezes somem da vida dos seus irmãos em Cristo Jesus, em um momento de desespero, em um momento de falta de paz, falta de dinheiro, falta de amor, abandono, aí todos somem. Aí falam, mas ele deu motivo. Aí começa as acusações. E foi assim com Jesus. Jesus inocente e foi acusado, e aqueles que estavam um dia louvando e bendizendo o nome de Jesus e agradecendo, no dia que ele foi crucificado, todos sumiram e só ficaram os acusadores, só ficaram aqueles que falaram, crucificam. Por isso que ele sabe o que é injustiça. Então, devemos ter muito cuidado com as injustiças. Nunca cometam injustiça com outra pessoa, e se cometer, pede perdão, pede desculpa, pede perdão para Deus, limpa o teu coração, porque Deus é justo e Ele ama a justiça e não ama a injustiça. Cuida das crianças, trata bem as crianças, os animais, os indefesos, os idosos. Não seja injusto, injusta, começando pelo seu lar, mas dê limites, oriente, fale o que é certo, mesmo que seja criticado, mesmo que seja desprezado por todos, não despreze Jesus. Agradeça a Jesus todos os dias, como ele agradeceu ao Pai pelo pão de cada dia. E também
como ele orou ao Pai. E retirou-se outra vez para orar. Meu Pai, se não for possível afastar de mim esse cálice, sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Ele nunca pediu para que o Pai fizesse a vontade dele próprio. Ele poderia fazer o que ele quisesse. Ele poderia pedir para o Pai dele anjos poderosos para o salvar naquele momento. Mas ele se entregou inocentemente nas mãos de homens perversos, nas mãos de homens pecadores, de homens que não tinham misericórdia com a vida de ser humano algum. Então vamos orar, pedir a Deus proteção e que Jesus tenha misericórdia da humanidade, principalmente dos injustiçados, dos abandonados, dos largados, dos esquecidos, dos que só serviam enquanto tinham como ajudar, tinham como fazer. Você já ouviu algum homem falar assim, amigos de copo? Isso dá muita dó, porque são inocentes úteis. Quantos homens que usam a bebida para destruir os seus lares, para destruir seus empregos. Eles bebem, eles procuram amigos falsos, ele procura ajudar todos lá fora e eles maltratam a sua família, o seu bem maior. Aí quando é depois que ele se vê sem nada, aí ele fala, cadê os amigos de copo? Só restou a tristeza, só restou a depressão, porque quantos largaram suas famílias em cegueira, porque como Jesus falou para os seus discípulos, para que eles tivessem cuidado, vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Precisamos orar, precisamos pedir a Deus para não cairmos em tentação, como Jesus falou. Precisamos orar e vigiar no comportamento, no que realmente agrada a Deus e valorizar o que você tem dentro do seu lar. Não ser bom para os outros lá fora, e sim para quem está no dia a dia, porque o nosso lar é o porto seguro, é a família que está em primeiro lugar. E quando se é bom para os outros e quando se esquece de cuidar do seu, do que é principal, às vezes a pessoa, no momento que ela mais precisa, cadê os seus amigos? Cadê os seus amigos? Cadê aqueles que estavam em uma rodada de bebida? Não tem nada a ver com Jesus, tem a ver com o que Jesus falou. Porque Jesus era inocente e foi largado, foi abandonado injustamente. No momento que mais precisava, nem seus discípulos oraram com ele, nem oraram pela vida dele no momento que ele mais precisava. Você acha, meu irmão, que bebe, que busca companhias erradas lá fora? Você acha que os seus colegas que te incentivam a largar sua família, a fazer coisas erradas, que te dão maus conselhos, que na hora da necessidade vai estar com você? Vigie, ore, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Fuja das tentações, ore a Deus, peça perdão para a sua família. Quantas famílias destruídas por causa de bebida, por causa de más companhias. Que o Senhor livre toda a juventude, livre as crianças de coisas erradas, nos livre de toda maldade humana e espiritual. Senhor Jesus, eu te peço no dia de hoje, Pai, tem misericórdia de todos aqueles que são enganados, de todos aqueles que sofrem, que precisam da tua misericórdia, perdão dos nossos pecados, Pai. E nos ajuda, Senhor. Tira toda a dor, toda a angústia de todo aquele que está angustiado, angustiada, daquele que tem falta, vem com provisão, Jesus.
porque o Senhor sabe o que é a dor do corpo, a dor da alma, a dor do espírito. Cura, Senhor, porque o Senhor está vivo, porque o Senhor vive, porque o meu Senhor vive. Eu creio no amanhã. Vem, Senhor Jesus, vem, Senhor Jesus, vem, Senhor Jesus, em provisão, em socorro na vida de todo aquele que sofre, na vida de todo aquele que se arrepende dos seus pecados, na vida de todos aqueles que clamam em teu santo nome. Socorre as famílias que são atingidas pelo inimigo das nossas almas, nos dá discernimento espiritual, nos ajuda, Senhor, não nos abandona, porque sabemos que és poderoso, de amor misericordioso, que enviaste o Santo Espírito de Deus para nos consolar, para não nos abandonar, para ser o nosso conselheiro. Nos ajuda, Jesus, o Senhor que sabe o que é dor, cura a dor do corpo, dores de cabeça, dores no corpo físico, Pai. Cura os órgãos, cura as células, cura câncer, cura tudo, Pai, que é impossível aos nossos olhos, impossível para que um médico cure, Pai. Para ti nada é impossível. O Senhor sabe a dor da angústia de uma pessoa que está com medo da morte, o Senhor passou pela angústia do medo da morte. Senhor, livra o teu povo da angústia do medo da morte. Livra todo aquele, Pai, que está no seu lar com medo de morrer, que está com medo da enfermidade, que acabou de receber o diagnóstico médico. Livra o teu povo, Pai, que está com dificuldade de respirar. Protege os pulmões, Pai. Quantas pessoas que são internadas com falta de ar. Pai, o Senhor sabe o que é a dor do medo, da angústia, da tristeza, da angústia mortal, da dor dos familiares, da dor dos parentes, da dor dos amigos, das pessoas que amam de verdade. Pai, é em teu santo nome que eu oro, te pedindo pelo sangue do teu Filho vertido na cruz, pelas dores do teu Filho, Pai. Perdoa os nossos pecados, não olha os nossos pecados, mas a necessidade que temos de ti, Pai. Olha para as nossas vidas e faz como Jesus disse, faz conforme a tua vontade, porque a tua vontade prevalece em nossas vidas, de cada membro de nossas famílias e de todo aquele que perece, de todo aquele que está voltando para o caminho certo, Pai. Abre os caminhos, Senhor Jesus, tira as vendas dos olhos espirituais de todo aquele que foi cegado do inimigo. Dai-nos sabedoria, entendimento da tua palavra e discernimento espiritual, Pai, para a tua glória, Senhor. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todos os males e perigos e da maldade humana, Pai, e espiritual. Em nome do Senhor Jesus, eu oro para a tua glória, Pai. Vem com transformação na vida do teu povo. Vem, Senhor, porque o meu Redentor vive. Eu creio no amanhã. Obrigado, meu Jesus. Obrigado por escutar essas orações. Obrigado por transformar vidas dos meus irmãos e irmãs, as nossas vidas, porque és esperança nossa, és salvação da nossa alma, do nosso espírito. Esperamos em ti, Senhor, a grande transformação. Em teu santo nome, Senhor Jesus, eu oro e agradeço. Amém. Glórias a Deus.